E essa noite, essa live vai ser muito didática, tá? Nós vamos aprender algumas coisinhas hoje. Pessoal, olha aqui. Não quero demorar, mas tem muita coisa pra gente falar hoje sobre os erros, né? Como eu já anunciei. Os erros que a gente comete, eu falo a gente comete no efeito madeira, pessoal. Não é ser demagogo, não. Eu falo porque eu também cometi vários erros no começo, principalmente. Então, tema de hoje: 10 erros que quase todo pintor comete no efeito madeira. Quase todo, gente. Vai ser, né? Não sei. Eu acho que todos os pintores cometem muitos erros, né? No efeito madeira. Pessoal, não estou esquentando muito com o número de pessoas que estão participando da live, não, até porque quem está aqui é quem precisa, tá? Se você está aqui é porque você precisa dessa live. Então já deixa, eu também preciso que você se inscreva, que curte esse vídeo e compartilhe, tá? Em breve vai ter uma série nova no canal. Vamos parar de papo aí. Quero agradecer só primeiramente aqui, pessoal, a Dry Leves, a Solda Mix de Barretos. Cara, Solda Mix de Barretos, entra lá no site depois, soldamix.com.br, vocês vão ver o tanto de ferramenta que tem naquilo lá, principalmente para quem trabalha com efeito decorativo, tá? Mas no final vou falar um pouco mais sobre efeito decorativo e pintura decorativa. Primeiro erro, pessoal, vamos lá. Não pesquisar sobre madeira. Primeiro erro, não fazer pesquisa sobre madeira. Existem madeiras específicas para cada tipo de trabalho. Então, olha só. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A peroba. Para que a peroba é usada? Na construção de móveis, em pilares, que é uma madeira muito resistente, em pilares, longarinas, tá? Madeiramento de casa em geral, mesas, né? Então, assim, pessoal, isso tudo se pesquisa. Então, por exemplo, vamos lá. Isso está muito relacionado ao erro número 2, tá? Que é buscar conhecimento. Por quê? Você tem que imaginar, vou falar sobre isso um pouco mais depois, você tem que imaginar que aquilo que você está imitando realmente seria uma madeira. Por exemplo, você vai fazer um pilar, você vai fazer um efeito madeira num pilar. Você não pode colocar uma madeira de pinos num pilar. Então, peraí, aí eu vejo foto, vejo vídeos de pilares com efeito madeira, pinos, amarelo, cheio de nó. Cara, não dá para fazer. Então você tem que imaginar, associar o efeito madeira, a imitação da madeira, a madeira de verdade. Então, peraí, pilar com madeira de pinos, longarino com madeira de pinos, é meio estranho. Então, assim, tudo isso, gente, faz parte de uma pesquisa. Você não vai fazer uma mesa com qualquer madeira, você não vai fazer. Então, assim, eu pesquisei muito mesmo. No começo a gente dá umas falhinhas, a gente erra, mas isso dá para ir acertando, tá? Então, esse erro aí, pessoal, é meio que inadmissível no efeito madeira. O segundo erro, né, é não buscar conhecimento. Pessoal, não é porque você trabalha com mão de obra que você não vai buscar conhecimento, tá? Você tem que buscar. Tem hoje vários aparatos de pesquisa. Então você pode procurar no Google: madeira para tal tipo de trabalho, madeira para ser esculpida. Então você vai procurar, você vai buscar um conhecimento. Então olha lá. Terceiro erro: aplicar verniz inadequado na produção, a exemplo do verniz para madeira nas finalizações dos trabalhos em área aberta. Isso é muito importante, pessoal. Eu vejo, inclusive, alguns alunos, tá? Um pessoal que me procura também do YouTube, estão finalizando o efeito em área aberta com verniz de madeira. Eu fiz isso no começo, tá? Até não julgo, não condeno ninguém, porque eu fiz isso, tá? E teve trabalhos que eu tive que voltar,
Aliás, todos os que eu fiz no começo, que estava em área aberta, que eu finalizei com verniz mogno, com verniz marítimo, aquele comum, todos eu tive que voltar. Tirei, depois comecei a trabalhar com a resina base solvente ou base água, e depois aí eu aprimorei, já entrei no verniz automotivo altos sólidos. Antes dele ainda eu trabalhei com 2K, mas eu não trabalho mais com 2K, eu trabalho com altos sólidos, tá? Então a finalização deve ser assim. Você peca muito fazendo essa finalização em área aberta com verniz comum, tá? Pessoal, queria falar primeiro, antes da gente ir para o quarto ponto, do último vídeo que eu coloquei no canal aí. Procure depois na aba vídeos, um vídeo que eu fiz de pedra metamórfica. Pessoal, ó, trabalhei com isso aqui, ó. Stone Make, granito líquido, que a gente encontra lá no site. Olha, é DLT Shiner, tá? Vai dar uma olhada nesse vídeo aí que vocês vão ver o tanto que vai melhorar o efeito pedra de vocês, e você pode fazer em parede lisa também, lá no site www.escutovelho.com, tá? Eu, Edivaldo, cheguei agora e já gostei. Às vezes interessante, vejo muito nós e vigas de efeito madeira nas vigas. Exatamente, pessoal. Olha, vou voltar lá um pouquinho. Longarina, pilar não pode ter muito nó, isso enfraquece, né? Isso é tipo de madeira mais fraca, assim. Tem algumas madeiras que tem nós, mas não é tão fraco, mas são pouquíssimas mesmo. A maioria das madeiras que tem nó são fracas, muito nó, né? Então olha só, eu fiz, ó, esse vídeo aí, voltando no vídeo da pedra metamórfica. Gente, entra lá, é muito facinho de fazer, fácil, gente. Marmorato é difícil, eu admito, marmorato é difícil, mas esse negócio de pedra metamórfica é legal. Entra lá. Aí esse Stone Make você pode pedir, ó, pelo WhatsApp, no 11, anota aí, 11 93311 8787, facinho, ó, 11 93311 8787. Esse vídeo, pessoal, para quem não conseguiu anotar o telefone, vai ficar esse vídeo, é só entrar na abinha ao vivo depois que vocês vão ver esse vídeo aqui. O vídeo fica gravado, tá? Eu gravo ao vivo aqui, depois no tempinho ele renderiza e já fica aí no canal. Quarto erro, pessoal, pigmento em excesso na tinta. Olha só, isso é muito importante. Pigmento que eu falo, gente, toda tinta tem um pigmento, tem um pouquinho, né? Mas esse corante comum em excesso, ele prejudica muito o efeito, tá? Tanto no fundo quanto na riscagem. Porque esse corante de fábrica, ele é mais resistente, né, em intempéries, a sol e tal, ele é mais resistente. E esse corantezinho que a gente compra, xadrez, esses outros, não são tão bons como esses que já vem na tinta de fábrica, tá? Então assim, tem perigo de requeimar fácil e descascar, ok? Tô testando aí um corante muito bom mesmo, chama Uma Gota, mas eu tô em teste ainda, tô gostando por enquanto, mas vamos deixar para falar nele em outro vídeo. Então tem um perigo grande de requeimar rápido e de descascar a tinta, tá? Então gente, não faça isso. Pigmento em excesso não pode. Se você for usar uma tinta onde você vai precisar de muito pigmento, já compra uma tinta na cor, tá? Eu recomendo. O quinto erro, pessoal, fazer efeito. Pessoal, deixa eu falar para vocês também. Se vocês tiverem dúvidas aí ou experiências com o efeito madeira, ou que deu muito certo ou que deu errado, já compartilha aí, né? Põe aí nos comentários. E vocês compartilhando e comentando aí também, vocês me ajudam que esse vídeo cresça e atinja mais pessoas que precisam saber desses erros. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Pessoal, quinto erro: fazer efeito em ferragem sem o fundo primer. Qual que é o perigo disso? Perigo de ferrugem e descascamento, perda de material e mão de obra, tá? A frustração do cliente também.
Então, pessoal, presta atenção. Se você colocar um látex, porque esses efeitos nossos aqui, do curso do YouTube que eu coloco, são feitos com látex. Se você colocar sobre o ferro e começar a umedecer muito esse ferro, vai enferrujar debaixo dessa tinta e vai começar a dar problema nisso, tá? Não faça isso. Eu já fiz no começo, tá? Mas errei no começo, mas aprendi, tá? Então nunca mais fiz. Perda do material que eu falei aqui, gente, é brincadeira, né? A gente colocar o material da pessoa, né? O dinheiro dela ali. Imagina o material como dinheiro, colocar num efeito e rapidamente começar a descascar, né? E a frustração do cliente começar a ver aquilo descascar com pouco tempo, né? Então, pessoal, comenta aí, compartilha a sua dúvida, a sua experiência. Agora entramos num pontinho chato, que eu já falei disso antes, já falei hoje e vou falar agora. Se você quiser ouvir, curte aí. Excesso de nós, pessoal, excesso de nós nos efeitos, pelo amor de Deus, não faça isso. Excesso de nós nos efeitos, eu já vi coisa feia. Eu nunca fiz, sinceramente, eu nunca fiz, nunca aconselhei fazer muito nó. Inclusive tem efeitos que eu já fiz que teve 1 ou 2 nozinhos em 10 metros de parede. Então assim, não aconselho fazer nó, fica feio, olha, fica feio, eu até anotei aqui. Fica artificial e fica enjoativo, fica feio também, tá? E aquele velho ditado meu, menos é mais, tá? Menos nó, mais bonito fica o efeito. Eu já vi coisas, gente, sem noção, que foge da realidade da madeira, gente. Eu já vi efeitos aí que de 5 em 5 centímetros tinha um nó. Misericórdia, não existe isso. Então, esse é o 6º erro, tá? Lógico que tem muito mais do que 10 do que eu vou falar aqui, mas esses aqui são os principais que eu vejo. Boa noite, Rafael. Suas dicas são valiosas. Está falando aqui, muito obrigado, Deus abençoe. 7º erro. Aí já entra na parte financeira do efeito, tá? Cobrar o valor da pintura comum, aliás, cobrar do efeito, no efeito, o valor da pintura comum. Isso não existe, tá? Isto não existe. Não existe, pessoal. Pintura decorativa e efeito decorativo são coisas totalmente diferentes. A pintura convencional piorou. Você não pode cobrar. Eu já vi gente cobrando num pilar de 3 metros por 30 centímetros de largura, né? Cobrando R$100. Gente, não desvaloriza não. Não joga sua arte, sua criatividade, seu tempo no lixo não, gente. Eu já fiz isso, estou falando para vocês, não faço mais. O que acontece? Desvaloriza o trabalho de todos, envolve todos os pintores decorativos e desvaloriza o cara que está pegando também, né? O profissional que está pegando. Mas o que acontece? É o medo de perder serviço. Gente, não precisa ter medo de perder serviço, pelo amor de Deus. Você dá seu preço, a pessoa não quer pegar, provavelmente ela não vai achar outro que faça igual a você esse trabalho, tá? Aqui na minha cidade é difícil achar um que faça igual a mim. Tem gente que faz legal e tal, mas igual a mim é meio difícil. Então assim, não precisa ter medo de fazer, de dar o preço, tá? Eu já fiz isso, eu falo, já dei o preço de pintura comum em várias coisas de efeito madeira, eu me arrependo muito, tá? 8º erro, não pensar no efeito como se fosse de fato uma peça de madeira. Falta de realismo, isso traz falta de realismo e frustração do contratante. Pessoal, quando alguém contrata um profissional que fala que sabe fazer efeito madeira, esse profissional de efeito madeira tem que saber fazer efeito madeira. Mesma coisa outros efeitos decorativos. Você sabe fazer um cimento queimado? Você sabe fazer um marmorato? Falar em marmorato, pessoal, o marmorite da LT Shine aqui, para quem gosta de material bom para marmorato, ó. Tem também a pasta metalizada e a cera, tudo lá no www.escutovelho.com, tá?
cupomzinho de desconto FC5. Então, pessoal, quando o cara contrata, quando o proprietário da casa, o contratante contrata um profissional, ele quer que a pessoa saiba fazer. Então, o cara tem que ter noção do jeito que vai ficar a madeira que ele quer. Então, olha só, não pensar no efeito como se fosse de fato uma madeira. Você tem que pensar no efeito madeira como se fosse madeira. Eu, desde o primeiro trabalho, por mais que eu errasse, eu nunca errei nisso, de não pensar no efeito madeira como se fosse uma madeira. Eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz de efeito madeira, na casa da Denise Guedes, aqui de Barretos, eram duas vigas, duas longarinas de ferro, né? Duas longarinas aí. Eu fiz, foi o primeiro efeito que eu fiz, pessoal. Eu já imaginei o jeito que ia ficar, imaginei uma longarina, duas longarinas ali. Então é isso que vocês têm que pensar, é nisso. Vai fazer um efeito no chão, pensa como se fosse um assoalho, uma madeira melhor, uma aroeira, né? Enfim, não vou falar muito o nome de madeira nobre aqui não. Mas enfim, pensa como se fosse uma madeira, tá? Não vai assim aleatório, não. Ah, vou fazer um efeito amarelado aqui nesse piso. Cara, vai ficar ridículo, tá? Então, um conselho, pense no efeito como se fosse madeira, tá? Nono erro, pessoal, é não ter uma agenda de feedback. Todo profissional, gente, todos eles têm que ter uma agenda de feedback com o cliente. O que envolve feedback? Envolve você não abandonar o cliente, tá? Você vai estar sempre em contato com ele. Ô Zé da Silva, como é que tá aí o efeito que eu fiz há 2 meses atrás, 3 meses atrás? Você notou que tá bom ainda? Eu vou precisar dar uma passada. Sim. É um feedback pro cara, pro contratante, né? Como é que tá o efeito? Você notou que ele tá queimando, que ele tá descascando? Não, tá tudo tranquilo? Beleza. Você não pode abandonar o cliente, você depende dele. E ele, quanto mais vê que você tá dando feedback, tá dando retorno, tá se importando com aquilo que você fez, ele não vai deixar você. Ele não vai deixar, eu te garanto. Meus clientes não me deixam, gente, porque eu estou sempre em contato com eles. Lógico que não é todo dia, toda semana, mas de 2 em 2, 3, 4 meses eu entro em contato, tá? Você tem que orientar, dentro do feedback, tá? Você tem que orientar o contratante quanto às manutenções periódicas. Manutenção periódica, gente, pelo amor de Deus. Além de você estar dando uma assistência, uma manutenção no que você fez, uma assistência para o seu cliente, não deixando ele esquecer de você, você ainda vai estar protegendo aquele efeito, tá? E ganhando o coraçãozinho do cliente. Então você vai estar fazendo a manutenção periódica, né? Isso serve para todas as áreas, pessoal, né? A gente está falando de efeito madeira, mas isso é até para pintura convencional. Nós não somos ignorantes, somos pintores, mas não somos ignorantes, tá? Pessoal, nós estamos indo para o 10º erro aqui. Deixa suas dúvidas aí para mim nos comentários, ou alguma experiência boa, ou alguma experiência que você errou e teve que voltar para fazer de novo, ou nunca mais voltou, tá? Mas deixa aí. Pessoal, estamos na companhia aqui da Solda Mix também. Pessoal, esse material, essas ferramentas aqui, ó, são lá da Solda Mix, são parceiros novos nossos aí em Barretos. Entra aí no site www.soldamix.com.br. Então vamos para o 10º erro. 10º erro. Eu ia falar um negócio, mas eu já vou passar para o 10º mesmo. Olha só. Cadê, gente? O 10º erro aqui. Sim, quanto à preparação, pessoal. Isso aqui é muito grave. Eu já deixei por último, porque a primeira coisa no efeito madeira: preparação. Muitas vezes a pessoa faz uma preparação mal feita, passa uma lixinha, não aplica um fundo preparador, não faz nada, e isso mais para frente vai descascar. Não tenham coragem, pessoal. Então a preparação é muito importante, tá? Para que o efeito fique bom e não dure pouco tempo na casa do contratante, tá? Pessoal,
Quanto a essa preparação, é rapidinho, é só você ter um pouquinho de noção e fazer a preparação como você faz sempre na pintura convencional. Então, para quem está chegando aqui agora, eu vou recapitular os 10 erros e vou falar sobre uma curiosidade, tá? Os 10 erros, olha só. Primeiro, você que está chegando, vai curtindo aí, compartilha aí, tá? Primeiro erro, não pesquisar sobre madeira. Você tem que pesquisar. Segundo, tem que buscar o conhecimento sobre aquilo que você está fazendo, procurar fazer um curso, tá? Pessoal, não estou falando isso para vender o meu não, tá? Tem vários cursos bons aí de efeito madeira. Posso indicar vários. Vou falar aqui do Juliano Mello, né? Então, ele é um que eu sempre falo mesmo, porque tem bastante cores e tal. Então, não pesquisar, não buscar conhecimento, aplicar verniz inadequado no efeito. Em área externa, pessoal, pelo amor de Deus, não aplique verniz comum em área externa, onde vai pegar sol e chuva. Aplicar, finaliza ali ou resina base solvente, resina base água. Eu aconselho mais resina base solvente. Verniz PU, altos sólidos, né, aquele automotivo, tá? Então, verniz. Terceiro erro, o pessoal anda, né? Quarto erro, pigmento em excesso, tá? Para você que perdeu. Olha só, o quinto erro aí, que é fazer efeito em ferragem sem um fundo apropriado, né? Sem um fundo primer. Excesso de nós também, que é o sexto erro. Pelo amor de Deus, vou falar de novo. Não encha seus efeitos de nó. Pessoal, não faça isso. Ô Fábio aqui, parabéns pelos 60 mil inscritos. Você merece muito mais, rumo aos 100 mil. Isso aí, pessoal. O Fábio me ajudando aqui. Muito obrigado, e eu peço para vocês que estão aqui que também compartilhem, que ajuda aí a divulgar o canal, que ajuda muita gente. Gente, eu tive testemunhos de pessoas que não tinham que comer em casa e depois que entrou no canal, aprendeu efeitos, hoje sustentam a casa com efeito madeira. Não é lorota, gente, tem comentário no YouTube, tem printado. Então, pessoal, vamos lá. O sexto, né, o excesso de nós, pelo amor de Deus, não faça isso, coloque um ou outro. O sétimo erro, cobrar valor de pintura convencional no efeito madeira. Efeito decorativo é arte, gente, não é aquela pintura que você passa a massa, lixa, pinta, pronto. Não, o cara tem que ter criatividade para fazer e deixar um efeito bom, tá? Então, cobre o valor da pintura do efeito madeira como arte, tá? Como arte, não fica com medo de perder serviço não. O oitavo erro é não pensar no efeito como se não fosse uma peça de madeira. Pense no efeito madeira como madeira. O nono erro, não ter agenda de feedback, não dar retorno para o cliente, não acompanhar aquele trabalho que você fez, tá? Assim você vai ganhar o cliente mais ainda. O décimo erro aqui, pessoal, é a preparação mal feita, que vai acabar rapidamente com o trabalho que você fez e você vai perder credibilidade com o contratante. O 11º erro que eu não falei, gente, que é não fazer os cursos de efeito madeira com o Fabrício Carvalho, tá? Então, pessoal, faça o curso, vocês não vão se arrepender, tá? Me procure aí caso você queira fazer o curso. É bem detalhado, bem didático. Pessoal, o suporte aqui é o mais importante de tudo isso. Tem gente que me agradece mais pelo suporte do que pelas aulas. E eu gosto, cara, eu gosto muito das aulas. Eu mesmo gosto muito. Então vamos lá, pessoal. Tinha falado de uma curiosidade, né, da pintura decorativa e do efeito decorativo. Eu vou falar agora. Pessoal, já curte aí, se inscreve no canal, compartilha aí, tá bom? Me ajuda também, pessoal, eu tô ajudando vocês aqui hoje. Olha só, a diferença entre pintura decorativa, isso vocês têm que saber. Pintura decorativa e efeito decorativo. Eu vou ler aqui que é muita coisa. Pintura decorativa é a aplicação de textura e ou tinta que tem a sua própria forma. Exemplo, que pintura decorativa com massa, grafiato, cristal, lamato. Isso é pintura decorativa, tá?
Então, é um grafiato, é uma tinta que você aplica no rolo que tem uma outra cor metalizada, um negócio assim. Isso é pintura decorativa, tá? O efeito decorativo, o que é o efeito decorativo? É a aplicação de textura, massa e ou tinta que imite algo. Por exemplo, efeito madeira, efeito mármore, efeito pedra, cimento queimado e etc. Pessoal, tudo isso é efeito decorativo. Quando você tem que criar em cima de alguma coisa, por exemplo, efeito madeira, você tem que criar em cima de uma massa, em cima de uma tinta, você vai usar sua cabeça. Efeito mármore também, aqueles veios, aqueles riscos, você vai criar, você tem que ter criatividade. Efeito pedra, eu vejo em vários efeitos pedra, mas cada um diferente, cada um com a sua peculiaridade, tá? Então, isso é o efeito decorativo. Os valores da pintura... Pera aí, deixa eu ler aqui um negócio. O Fábio está falando aqui, muito bom, Santos Ferreira, parabéns. Eu acabei não lendo aqui, o Santos Ferreira. Galera, vale muito a pena fazer o curso com o Fabrício. Ganhei R$ 6.500 em 9 dias de trabalho e não é conversa fiada. Realmente, pessoal, não é conversa fiada que ele ganhou R$ 6.500 em 9 dias. Tá? Eu acompanhei ele no processo, ele me mostrou o resultado, ficou maravilhoso. Gente, 6.500 em 9 dias, tá? Então vamos lá. Valores, a gente falou aqui da pintura decorativa, que é a aplicação de massa, textura ou tinta na sua própria forma. Grafiato, lamado, cristal. Efeito decorativo é a aplicação de textura, massa, tinta que imite algo, né? Efeito madeira, mármore, pedra, cimento queimado, etc. Os valores da pintura decorativa devem seguir tabela pela metragem. Pessoal, não faça de olho. Tem casos que dá para fazer de olho, tá? Você olha o ambiente, vou levar 3 dias aqui, vou cobrar tanto. Mas tem casos, pessoal, que não dá para saber, tá? Então vai pela metragem, vai pela tabela, ou sobe um pouquinho da tabela, não tem problema, ou baixa também, mas vai pela metragem. Os valores do efeito decorativo seguem valor do trabalho artístico, é aquilo que a gente falou lá atrás, não ter medo de cobrar pelo efeito madeira. Então os valores do efeito decorativo seguem o valor do trabalho artístico, que depende da criatividade e acabamento de cada profissional. Então, lógico, se o profissional for muito bom no que ele faz, ele pode cobrar um valor mais alto, tá? Se ele for muito bom, se for muito assim, você começar a se destacar, você pode começar a cobrar um valor mais alto. Então, pessoal, é isso aí, os 10 erros eu falei, recapitulei. O Aloysio está aí, ok, professor, Deus abençoe. Pessoal, então vamos lembrar aqui, Solda Mix em Barretos, entra lá no site, tá ali uns equipamentinhos ali que a gente usa para efeitos. Tá aqui também LT Shiner, lá no escutovelho.com, para vocês adquirirem esses produtos, tá? Pessoal, quero agradecer muito, a gente está com 36 minutos de live. Eu não costumo fazer live comprida não costumo encher linguiça, eu venho aqui para trazer um pouquinho de conhecimento. Eu estava esquecendo de falar um negócio, pessoal. Vai ter um quadro agora, fique de olho no canal aí. Eu sei que eu dou uma sumida de vez em quando, mas pessoal, é muito trabalho, eu não tenho tempo de ficar gravando, é complicado para mim, tá? E realmente quando eu tenho que gravar alguma coisa é algo que vai ajudar, que é o caso disso aqui que eu já falei lá no vídeo. Entra lá nos vídeos, na aba de vídeos, procura o vídeo aí, é o último aí que eu coloquei, que tem esse produto aqui. Então, pessoal, quando eu vou gravar alguma coisa é para ajudar, não é para encher linguiça não, tá? Colocar qualquer coisa eu não coloco no canal. Então, pessoal, fique de olho no canal, que entre 1-2 semanas eu tenho uma novidade bem legal no canal aí para vocês, tá? Vai ser um quadro novo aí, estou em parceria com a loja, a gente vai fazer um negócio bem legal, ajudar muita gente. Então vai ser legal também para você ver aí no canal, tá? Eu vou adiantar para vocês que é uma ideia fantástica. Então, pessoal, quero agradecer a presença de vocês, tá? Quero desejar que Deus abençoe a cada um, né? Pedir para Deus abençoar cada um de vocês. Vocês
estão na minha oração, cada um. Então, pessoal, fiquem com Deus e um grande abraço.